Bitcoin está explodindo hoje muito perto de romper o seu topo anterior. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre todos os movimentos que estão acontecendo no mercado que podem impulsionar o BTC direto para cima da região de 80 mil dólares. Então, se você tem interesse nesse conteúdo aqui desse vídeo de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. O Bitcoin explodindo no dia de hoje, chegando a bater muito perto do seu topo histórico, que foi em 73.790. Ele chegou a bater 73.500. Ainda não conseguiu realizar o rompimento, mas para mim é uma questão de apenas tempo para que ele consiga realizar esse rompimento. Vamos entender tudo o que está rolando para que a gente perceba a magnitude do movimento que está por vir posteriormente no mercado de criptomoedas com o Bitcoin e também com o despertar das altcoins que deve acontecer daqui a alguns dias. Observa aqui comigo, pessoal, o movimento que a BlackRock está fazendo nesse momento. A gente observa o seguinte movimento. Como eu falei com vocês, sigam o Smart Money. E o maior Smart Money de todos, a maior gestora de ativos do mundo é a BlackRock. Então perceba que quando os outros vendem, ela não vende. Se ela vende, é muito pouco. Em mais de 200 dias, no ETF, pessoal, a BlackRock só vendeu em 2 dias, tá? O restante dos dias ela fechou zerado. Quando ela não comprava, ela praticamente não vendia, ela só fechava zerado ali. Eu falei com vocês, sigam o Smart Money, eles estão comprando pensando em algo muito maior. Não é 70, não é 65, não é 68, não é 67, não é 75, não é 80, não é 90. Eles estão projetando o BTC na casa de 2,5 milhões de dólares. Então presta atenção nesse movimento. Mesmo ontem, com o BTC já na casa de 70 mil dólares, a BlackRock continuou comprando. E o que eu vou mostrar para vocês que a BlackRock está fazendo nesse dia de hoje vai assustá-los. Então fica comigo até o final do vídeo para vocês se ligarem em tudo. O resultado do ETF no dia de ontem foi um saldo de 480 milhões de dólares positivo. Eu falei com vocês aqui no canal com muita antecedência. Quem está acompanhando sabe que o dinheiro ia começar a fluir do mercado tradicional para dentro do mercado cripto através dos ETFs de Bitcoin. Porque no mercado tradicional, no S&P 500, os investidores já estavam com muito lucro, eles estavam chegando no nível de extrema ambição no gráfico de medo e ambição de Wall Street. Então eles iriam procurar por mercados que ainda não tinham se valorizado para realocarem os seus lucros e conseguirem lucrar mais ainda. E é justamente esse movimento que a gente está vendo acontecendo. Olha só, no dia 28 nós já iniciamos aqui com 479 milhões de dólares positivo nos ETFs de Bitcoin. E como eu falei, o movimento de hoje, com essa movimentação do BTC indo para a região de 73.500 e quase rompendo o topo dele, está assustador nos ETFs de Bitcoin. Os caras estão comprando como se não houvesse amanhã. Não temos ainda o fechamento, tá? Não temos o fechamento com o dado certinho ali de qual foi o inflow do dia, porém, o que nós temos já é a movimentação de volume negociado nos ETFs no dia de hoje. Esse volume aqui é do mesmo patamar dos volumes que eram negociados quando o BTC bateu 73.800 em março de 2024. Naquela ocasião, muitas altcoins já tinham explodido, porém agora elas não explodiram e o BTC não tem ainda o fator do varejo do lado dele que eu vou mostrar para vocês logo logo. Olhando aqui para esse volume, pessoal, e entendendo quem mais vem comprando, cara, o movimento está assustador. O que a BlackRock está fazendo é basicamente tentando tomar o monopólio do mercado cripto. A Fidelity, pessoal, ela é a terceira maior gestora de ativos do mundo, só que ela não chega nem aos pés do movimento que a BlackRock está fazendo com os ETFs de Bitcoin. Realmente, o Larry Fink, ele falou que vê o Bitcoin como ouro digital e ele está cumprindo com o que ele disse, porque eles estão de fato muito empenhados em acumular cada vez mais Bitcoin, comprar eles mesmos Bitcoin e também oferecer Bitcoin para os seus clientes. Aqui a gente vê que desses 4,5, 3,3 vem da BlackRock. De 4,5 bilhões negociado no dia de hoje nos ETFs, 3,3 vem da BlackRock. A BlackRock tem 10 trilhões de ativos sob gestão e a Fidelity tem 4,2 trilhões de ativos sob gestão. Não é tanta diferença, mas quando a gente olha para o movimento dos ETFs de Bitcoin, a BlackRock está obliterando qualquer oponente dela, qualquer concorrente dela nessa questão dos ETFs de Bitcoin. E o resultado do movimento dos ETFs na semana anterior é isso daqui. A gente observa que nós tivemos na semana anterior, semana 42, 15.194 bitcoins comprados pelos institucionais, enquanto nós tivemos apenas 3.150 bitcoins minerados. Ao longo do tempo, você consegue enxergar o que vai acontecer com isso daqui? Observando que o fornecimento
em circulação ali, a quantidade de novos bitcoins que são minerados diariamente são muito menores do que a demanda exigida, você consegue entender o que vai acontecer ao longo do tempo? É um choque de oferta e demanda. A demanda está muito grande, estão querendo cada vez mais bitcoins e a oferta está pequena. Consequentemente, o que vai acontecer é que quem está ofertando vai subir o preço, só vai vender mais caro, porque tem muita demanda, então eles podem escolher a que preço vender. Essa é a lei da oferta e da procura, da oferta e da demanda. Quanto mais demanda por um ativo, se a oferta ela é escassa, o que a gente tem visto acontecer com o Bitcoin, causa ali uma valorização no preço do ativo em si. E por mais que a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, como eu disse, o maior smart money de todos, está comprando loucamente Bitcoin, o varejo, ou seja, os investidores normais, não estão comprando nesse momento. O varejo ainda não chegou no mercado. Eu compartilhei essa informação aqui com os membros do canal no dia de ontem, quando o BTC estava em 71 mil, que é a seguinte: a classificação da Coinbase na App Store nos Estados Unidos em março, quando o BTC estava em 71k, era o 20º aplicativo mais baixado. Agora o BTC estava em 71 mil no dia de ontem e a classificação da Coinbase na App Store nos Estados Unidos era o ranking 482. Ou seja, os investidores normais não chegaram no mercado ainda. Qual que é a interpretação disso daqui, pessoal? Só para quem está boiando no mercado, Coinbase é a maior corretora lá dos Estados Unidos, tá? Se os usuários, se o varejo, se as pessoas estão baixando mais o aplicativo da maior corretora de cripto dos Estados Unidos, significa que eles estão comprando cripto. E nesse momento a gente não está vendo esse movimento acontecendo com o varejo. Só que o que vai acontecer é o seguinte: eu deixei até essa frase aqui. O preço é exatamente o mesmo, mas o varejo não voltou. Quando o varejo voltar, quem vai lucrar é quem já estiver posicionado. É você que está assistindo esse vídeo agora, que comprou antes do varejo voltar, de que todo mundo, antes de todo mundo começar a falar sobre Bitcoin e criptomoedas novamente. Quem vai lucrar é quem já estiver posicionado. Assim foi em março, quando quem lucrou foi quem tinha comprado em janeiro, em dezembro, em novembro do ano passado, e não quem entrou comprando em março. Justamente vocês viram na prática esse movimento acontecendo se vocês entraram em março, depois que todo mundo começou a falar sobre o Bitcoin. E seguinte, poucos dias atrás eu falei com vocês sobre um movimento que estava para acontecer com o Bitcoin e da última vez que aconteceu deu um retorno exponencial, que era o cruzamento dourado. Quem está seguindo os vídeos aqui do canal soube disso na semana passada. Esse cruzamento estava muito perto de acontecer. Eu falei aqui sobre ele em um vídeo. E, pasmem, ele aconteceu juntamente com os ETFs comprando pesado Bitcoin. Quando esse cruzamento acontece, nós vemos um retorno considerável acontecendo com o Bitcoin. A última vez que ele aconteceu, sabe quando que foi? Foi no dia 29 de outubro de 2023. Foi exatamente no finalzinho do mês de outubro de 2023. E olha o movimento que aconteceu aqui depois do cruzamento dourado acontecer. E olha só o que está acontecendo. Hoje, dia 29 de outubro, nós tivemos o cruzamento dourado acontecendo também. E o que que nós esperamos desse movimento? Justamente uma movimentação de alta, já que esse movimento do cruzamento dourado é um indicador onde nós vemos o cruzamento da média de 50 cruzando a média de 200 para cima, que traz um retorno considerável todas as vezes que ele acontece. Isso a gente pode observar analisando o gráfico. Toda vez que acontece o cruzamento dourado, a gente vê um movimento de retorno bom acontecendo para quem comprou naquele cruzamento. E um ponto muito interessante de se observar é que mesmo com outubro tendo agora uma movimentação de alta, o que a gente tem observado é que, ainda assim, nós estamos bem abaixo da média do mês de outubro. A gente tem que observar o ciclo, como eu falei com vocês, e entender os movimentos que acontecem, pessoal. Se o ciclo está dando certo a cada ano que passa, siga o ciclo. Bati nessa tecla aqui com vocês diversas vezes. Sigam o ciclo, sigam o ciclo. Se o ciclo está dando certo, sigam o ciclo. Tem gente que vai apostar contra, acreditando que dessa vez vai ser diferente, mas é muito mais fácil acertar pela lei da inércia, de que algo que está dando certo ano após ano vai dar certo no ano seguinte novamente, a menos que aconteça todo um movimento contrário. E é difícil de acontecer todo um desenrolar de coisas que levem o movimento contrário a acontecer. Então a gente tem no Q4, ou seja, no último trimestre de cada ano, o melhor período para o Bitcoin, começando pelo mês de outubro, que tem uma média de mais 22% de alta.
E mesmo que a gente esteja agora na região de 72, 73 mil dólares, o BTC ainda está desempenhando mais 14% aproximadamente no mês de outubro. E a média é de mais 22%. Então ainda temos margem pela média de valorização que acontece no mês de outubro de cada ano com o BTC, de aí cerca de mais 8% de valorização para o BTC, o que poderia levar ele direto para a região de 80 mil dólares ainda no fechamento desse mês de outubro, caso ele entregue essa média de valorização. Lembrando que é uma média, ele pega a soma de todos os anos, divide pela quantidade de anos e vamos ter ali a média. Justamente vão ter anos que vai ser maior do que isso, vão ter anos que vai ser menor, mas na média esse seria o resultado, mais 22,15% no mês de outubro. Bom, e quando a gente analisa o retorno trimestral do BTC no Q4, quem não conhece isso daqui vai tomar um susto, porque o retorno do último trimestre para o BTC é de mais 82,59% de alta, e nós estamos agora com mais 13,85% ainda, porque nós estamos no primeiro mês do último trimestre do ano de 2024. Então, se ele entrega pelo menos 50%, bem abaixo da média ainda, nós veríamos o BTC acima da região de 100 mil dólares. Esse seria um movimento para começar ali, para finalizar o ano de 2024 e começar 2025 acima de 100 mil dólares, já seria excelente, sendo que o pico do BTC tende a acontecer cerca de 1 ano e meio pós-halving. E sobre o movimento das altcoins, bom, tudo que eu digo para vocês é aproveitem para se posicionar. Plantem agora com as altcoins. Plantem porque a colheita será farta. Aqui a gente tem um indicador muito interessante que ele crava quando nós estamos numa Bitcoin Season ou numa altcoin season. E justamente nós estamos na Bitcoin season nesse momento, similar ao movimento de novembro de 2023. Olha só aqui em novembro de 2023, onde nós estávamos justamente naquele período do ano de 2023. Nós estávamos na Bitcoin season e justamente olha a valorização que nós vimos depois acontecendo no mercado. O que acontece, pessoal, é que quem lucra muito com altcoins é quem compra nesse tipo de momento. Quando você deixa para comprar aqui, depois que tudo já explodiu, você pega as altcoins depois delas subirem 500, 600, 700%. E aí a tendência é que, de fato, elas corrijam. Então, mais uma vez, o que eu digo é, aproveitem que as altcoins ainda não subiram, plantem, aceitem que vai demorar um pouquinho, porém a colheita será muito farta quando nós entrarmos na altcoin season, que sempre acontece e dessa vez não vai ser diferente, ok? Então, se você quiser saber mais sobre a altcoin season, eu tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente como acontecem os ciclos das altcoins. Basta você clicar no card linkado que você vai ter acesso a esse vídeo e entender de fato o que acontece com as altcoins. E você vai ver que, na verdade, você está tendo agora uma boa oportunidade de se posicionar em altcoins para surfar uma excelente alta no decorrer dos próximos meses. E se você está acompanhando o canal aqui há pelo menos um mês, você se lembra que eu mencionei que nós tínhamos uma liquidação concentrada na região de 72 mil dólares enorme para ser buscada e justamente esse movimento está acontecendo. O preço do BTC está em cima dessa região e pelo mapa de calor das liquidações a gente consegue observar que nós temos uma enorme concentração de liquidez nessa região aqui que poderia levar o BTC a fazer um short squeeze e justamente conseguirmos ver ele direto na região de 80 mil dólares. Mas, como eu falei com vocês, pessoal, a luta agora ela não é contra o valor do BTC, ela é contra o tempo, porque a valorização, na minha visão, ela é inevitável. Então, somente aproveite o tempo para se posicionar, aproveitar cada movimentação de correção para comprar, montar a sua posição e surfar esse ciclo de alta no mercado cripto que vai acontecer. E agora eu quero falar com você o seguinte: com menos de R$ 1 por dia, ou seja, R$ 1 para você que está no mundo dos investimentos, acredito que seja um valor irrisório e qualquer um vai ter esse valor aí. Com menos de R$ 1 por dia, você conseguirá ter acesso ao clube de membros aqui do canal Invest Cripto e ter acesso a 2 lives exclusivas para membros aqui do canal, onde eu analiso o mercado, tiro dúvidas dos membros e analiso altcoins que os membros me pedem também. Você terá acesso a um grupo fechado para membros no Telegram, onde eu compartilho informações em tempo real, às vezes é 1, 2 horas da manhã, eu estou compartilhando informações com os membros ali no grupo. E além disso, você também terá acesso a uma planilha com diversas altcoins promissoras para surfar o ciclo de alta, tendo moedas ali de inteligência artificial, RWA, DeFi, meme coins, diversas altcoins promissoras e melhor do que saber as altcoins,
é saber o momento de entrada. Então, semanalmente, eu faço uma análise de todas as altcoins que estão na planilha e compartilho as melhores entradas com os membros do canal. Sabendo disso, com menos de R$ 1 por dia você vai poder ter acesso a tudo isso. Você ainda vai ficar de fora do clube de membros aqui do canal. Com uma entrada completamente errada que você faz no mercado comprando uma altcoin, você perde até mesmo 10 vezes o valor para você virar membro aqui do canal. Então vem comigo, clica no botão seja membro e vem surfar esse ciclo de alta junto comigo. E para você que quer fazer day trades e swing trades no mercado cripto, eu tenho a minha comunidade fechada focada no mercado de futuros, onde eu compartilho as minhas operações de day trade e swing trade com os assinantes dessa sala. Você não precisa saber analisar gráficos para fazer parte dessa sala. Basicamente, você só precisa saber copiar e colar as informações que eu vou te repassar. São as minhas operações, você vai seguir as minhas operações de day trade e swing trade. Se você tiver interesse, o link vai ficar aqui abaixo na descrição e no comentário fixado para você fazer parte. Clica no link, faz a assinatura, você vai receber no seu e-mail o acesso e seja muito bem-vindo à nossa comunidade fechada focada no mercado de futuros e operações com alavancagem.